Tô arrumando minha câmera, pera. Ai. Dessa vez eu não vou nem te julgar porque eu bati no microfone também. Na hora de dar oi. Oi, gente! Esse é o Patramada Criminal, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Não dá, a gente não consegue começar de... Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer e vai todo mundo desligar a TV porque eles vão achar que a gente foi abduzida e que são outras pessoas fazendo esse podcast. Porque todas as vezes que a gente começa vídeo, a gente só ferra tudo, não tem jeito. Então... Mas é que às vezes você tem que ajustar assim, a câmera, sabe? Ver se tá tudo bem. Porque é tudo muito aqui profissional, né? Nós temos um time, uma equipe compostas por nós duas. Tudo, né? Todos os equipamentos comprados aonde? Na Shein, na Temo. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Sim, é verdade. Mas se a gente comparar com os primeiros vídeos que a gente fez, meu Deus, quanta diferença. Nossa senhora. Gente, sabe o que eu tava pensando? Eu tava terminando esse roteiro de hoje, eu tava pensando nos roteiros que a gente fazia antigamente. Tipo, a gente sempre buscou ter bastante qualidade nos roteiros, a gente sempre pesquisou bastante, a gente sempre pesquisou fontes confiáveis, que a gente sempre mencionou. Mas assim, acho que as duas melhoraram tanto. Sim. Na forma de contar as histórias, de contar os roteiros, assim, de organizar os roteiros. Eu continuo gaga, eu continuo gaguejando. Eu não sei o que acontece quando ligo o microfone eu viro aquela sanduíche ishi, aquela tia, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem essa impressão quando você vê falando. Porque na sua cabeça, a gente se ouve de um jeito diferente, né? Por isso quando a gente se vê falando, a gente estranha um pouco. Não, isso é verdade, porque às vezes eu vou editar os nossos episódios e daí eu falo, nossa, não foi tão ruim quanto eu imaginava. Mas enfim, gente. Se essa é a parte melhorada, imagina como era antes. Pois é. Mas sejam bem-vindos a este canal de True Crime com um pouco de fofoca, um pouco de humor, um pouco de leveza, um pouco de militância, um pouco de ódio, um pouco de raiva, um pouco de reclamação. Se você se identifica com esse tipo de coisa, se inscreve aqui, curte, compartilha, conta pros amigos, fofoque conosquinho. Exato. E, por favor, já se inscreve no canal, ativa sininho, comenta, dá like, faz tudo aquilo que você puder fazer para ajudar a gente a crescer. E sente-se. Ai, meu Deus. Tome um café, porque hoje a fofoca é assim, coquinha, tô com a minha coquinha aqui. Eu também estou com a minha coquinha zero. Coca, anota a gente pro patrocínio. Gente, hoje a gente vai falar do Diddy. Finalmente. Esse caso foi pedido? Esse caso foi pedido. Só que assim, gente, eu queria esperar um pouco, né? Até a poeira baixar um pouco. Por quê? Porque quando esse tipo de coisa acontece, muita fofoca, muito boato, muita especulação, muito TikTok, muito Reel, tudo assim, falando coisas que não faz nem sentido. Então, daí fica muito barulho, muita coisa que não acrescenta nada para a história, e a história mesmo, as vítimas de verdade, as pessoas realmente envolvidas, acabam tomando assim um papel coadjuvante, porque os rumores, os boatos, as fofocas acabam ficando maiores do que o caso em si. Eu vi, por exemplo, reels e vídeos no YouTube, assim, o pessoal falando, nossa, veja, Justin Bieber admitindo que foi pelo Diddy. E daí é um clipe em que ele tá falando de uma outra coisa, ele tá falando da ansiedade dele, do abuso de substância, mas ele não tá confirmando nada. É só clickbait mesmo. Então, gente, a gente tá fazendo isso pelas vítimas? Sabe? A gente tá fazendo isso por quem? Tudo que eu sei desse caso, eu sei pelo Instagram do 50 Cent. Ai, gente, o 50 Cent, eu amo tanto aquele homem, eu queria casar tanto com ele, mas ele precisa se acalmar, gente.
Ele tá muito feliz, né? Porque já faz anos que esse homem tá falando do Diddy. Anos, 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 anos. E já faz mais de um ano, mais ou menos, que ele tá falando que ele vai fazer um documentário sobre o Diddy. E que vai ser todo ele que vai fundar tudo, ele que vai bancar o documentário, que ele vai expor tudo. Eu acho que esse documentário não existe, nunca existiu, é um puto unicórnio. Mas assim, ele tá louco pra acabar com o Diddy. Então tudo que acontece com o Diddy, ele já tá no Instagram metralhando o Diddy. Gente, qualquer coisa, se vocês quiserem ver, acessa lá o Instagram do 50 Cent, que vocês vão ver que é basicamente um clipping de notícias sobre o Diddy. Pois é, e daí parece que a ex do 50 Cent, gente, eu tô com alguma coisa no meu olho que eu cocei meu olho e tá ardendo, desculpa. Tudo bem. Mas parece que a ex do 50 Cent, ela tá envolvida com o Diddy. Então ele fica chamando ela de pequena profissional do sexo. Ai, gente. E ele fica usando tudo que ele pode pra encher o saco dessa gente. É impressionante, o homem não para, gente. Mas é que o 50 também ele tá se aproximando né, a idade adulta. Ele tá se aproximando da meia-idade, então ele tá virando igual o Snoop Dogg, que tá sendo aquele tiozinho no Insta, sabe? Eu amo o Instagram do Snoop Dogg, gente. Se vocês não seguem o Snoop Dogg, eu recomendo fortemente, porque eu acho que ele não deve ter dado o Insta dele pra nenhuma agência de publicidade, nada. Não, então, ele. É ele. É ele. É ele. Porque você vê os posts dele, você vê os posts daquela sua tia. Sabe aquela tia? É a mesma coisa, ele posta meme de cachorro, meme de gatinho, ele posta umas coisas, assim, ele reposta uns vídeos que mandaram pra ele, que você vê que alguém da família mandou no grupo do Zap, sabe? É incrível. Ele zoa o povo, ele não tá nem aí, e daí depois... ele vai e faz algum comentário, tipo, quando o povo não gosta, ele simplesmente some por uns 2, 3 dias. E ele não volta mais. E daí, então, eu tenho certeza que não é. Ele não. É ele atrás daquele Insta. Eu lembro que teve uma época, não faz muito tempo não, foi tipo, sei lá, ano passado, assim. Ele fez ou começo desse ano, mas a data não é relevante. Eu sei que ele postou que ele ia parar de fumar. Que ele ia parar de fazer. Que ele ia parar de fazer. Ele não disse necessariamente que ele ia parar de fumar. Ele disse, sei lá, enfim, ele deu a entender com um post que ele ia parar de fumar. A internet ficou quebrou. Assim, gente, se o Snoop Dogg parar de fumar, o que vai ser do mundo? E a erva da Jamaica, como assim? Bababá. E no fim era só uma estratégia de marketing de uma campanha de um vaporizador que ele lançou junto com a Martha Stewart, alguma coisa assim, né? Porque eles são amigos. Eles são muito amigos. Ai, gente, olha, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro eu adoro hip hop, eu adoro essa geração de hip hop, então eu sou suspeita pra falar. Mas eu gostaria de dizer que eu sempre tive do lado do Tupac e não da Bad Boy. Então eu estava do lado certo da história todo esse tempo. Mas para você, para os nossos ouvintes entenderem... Apesar de amar o B.I.G. também, eu sempre fui do lado do Tupac. Mas assim, gente, se vocês quiserem entender um pouco melhor desse universo do hip hop e tal, a Nath fez um episódio muito bom sobre a morte do Tupac e do B.I.G., que eu vou colocar linkado aqui embaixo. É o episódio 44, gente. Vai estar na descrição deste vídeo. Mas Sim. Vamos falar do Diddy e da Bad Boy e dessa gente da costa. Da costa a animação leste. Da Natália. O zóio da Natália. O zóio dela até brilha. Ela tá assim... incandescente. Hoje eu até queria trabalhar, gente. Falei pra Renato, não vejo a hora de gravar. O que não é normal, porque eu tô numa fase que eu não aguento mais trabalhar. Mas vamos lá. Então, bom, gente, eu não preciso falar quem é o Diddy, né? A gente tá falando aqui, mas vocês todos sabem quem é o Diddy. Anteriormente conhecido como P. Diddy, Puff Daddy, ou pelo seu nome de batismo, Sean Combs. Ele é fundador e CEO da Bad Boy Records e foi responsável pela carreira de vários dos maiores artistas do hip hop e do R&B, direta ou indiretamente pela Bad Boy Records. Ele começou com o Craig Mack, B.I.G., Faith Evans e, mais recentemente, a Bad Boy é responsável pelo Machine Gun Kelly e pela Janelle Monáe,
que é maravilhosa. O Diddy também é rapper, ator, designer e um businessman de extremo sucesso. A gente vai falar disso depois, mas ele tem muito sucesso. Ele teve muito sucesso e ele é bilionário. Ele atingiu o status de bilionário por causa de uns brandings, tipo umas patrocínio de bebida que ele tem. Então ele tem patrocínio de vodka, patrocínio de tequila, e ele atingiu o status de bilionário, apesar de que agora, né? Agora ele tá pedindo. Agora ele tá pedindo pra vocês assinarem o Patreon dele. Eu sei que nos anos 2000 era muito difícil você não ver o Diddy em alguns daqueles compilados de vídeos mais pedidos, mais tocados, né? Tipo, ele tava sempre lá, assim, você pegava... Ele e seu terno branco. Então, ele sempre se inseriu, né? Tanto que a piada que tinha, que o Suge Knight fazia com ele, era que ele, sempre que ele podia, ele se inseria nos vídeos dos rappers que ele assinava, né? Mas assim, gente, ele tinha músicas muito legais, ele namorou a Jennifer Lopez naquela época que ele era o rei. 2 flopados agora. Agora tá 2 flopados. Gente, ela que tinha que fazer o documentário dela com o Diddy. This is us now, pedindo esmola. Os 2 presos, né? This is us now, presos. Eu não sei se eu vou deixar essa piada ou se eu vou cortar, eu escolhi ainda. Gente, nós não sabemos de absolutamente nada de errado da Jennifer Lopez, tá? Não, eu tô zoando. A única coisa de errado que ela fez foi esse documentário que ela fez agora, mas isso não é crime, gente. Não, gente, não. Se ela fosse presa, seria só pela cringice que foi aquele documentário. Ela não cometeu nenhum crime além do crime do mau gosto, que a gente saiba. Mas, então foi só zoeira. Mas ela é maravilhosa do mesmo jeito. Gente, mas então, esse sucesso todo do Diddy sempre foi acompanhado de muita controvérsia. E muita fofoca, e muito rumor, muito boato, muita especulação por quem ele era. Porque apesar de a gente saber que você fala de, por exemplo, você fala de qualquer rapper que você for falar, você vai falar, ok, eles têm filiação com gangue, se meteram em algum problema, tiveram algum processo, foram pegos com droga, teve alguma coisa, entendeu? Mas o Diddy, ele sempre teve uma aura ao redor dele que era meio, tem alguma coisa embaixo dessa superfície que é bem ruim. Porque ele sempre deu a entender, ele sempre passou uma energia de uma pessoa que era muito insegura, queria muito ficar famosa, queria muito poder e ele ia fazer tudo para atingir isso. Então, por exemplo, amizades, parceiros comerciais, familiares, isso daí para ele não importava. Essa é a aura dele, essa é a imagem que ele passava. Então a gente sempre teve... Ele sempre foi centro de boatos muito estranhos. Tem gente que trabalhava com ele que fala que ele era uma pessoa horrível e que, assim, ele assinou artistas que ele deixou na geladeira. Tipo, ele assinou pra evitar que o artista assinasse com outra gravadora e simplesmente não gravou. Destruiu várias carreiras. Tem muita gente que trabalhou com o Diddy que pode falar que ele era uma pessoa horrível, que destruiu a carreira deles. Então a gente sempre ouviu essas coisas, sabe? De que ele não era uma pessoa legal. E vale lembrar que o Diddy estava no centro da guerra entre Costa Leste e Oeste na década de 90, que terminou com os assassinatos do Tupac e do B.I.G. E sempre teve boatos de que o Diddy estaria envolvido em uma das ou nas 2 mortes, incluindo do próprio amigo e proteger B.I.G. Então, assim, gente, ele não tem a melhor fama do mundo, né? Você sabe que eu não sabia disso? Eu fui descobrir dessa fama dele quando a gente gravou. Ele É porque quando a gente estava crescendo, quando a gente era adolescente, ele tocava na MTV o tempo todo, ele estava sempre gravando, ele estava
ele era uma pessoa, entre aspas, cool, né? A gente... realmente, quando você começa a ver o início da carreira dele, como ele cruzava as pessoas e... É complicado, né? É complicado falar de uma pessoa que você não conhece, mas ele nunca teve a melhor fama. Como eu falei, ele sempre passou a imagem de uma pessoa insegura que vai fazer de tudo por poder e por fama. Tá. E ele deixa isso bem claro, tá? É... E assim, como eu falei, tem muito boato, muita fofoca, mas era tudo fofoca, tudo, sabe, especulação, que você podia falar, isso daí é gente invejosa, que não quer ver um preto no topo, sabe? Isso daí é gente que não é tão bem sucedida quanto ele, que ele não ficou ajudando e agora tá amarga, entendeu? Então, você podia sempre falar que, não, isso daí é boato, é rumor, porque ninguém quer ver um preto no topo. Até que, 6 meses atrás, tudo mudou drasticamente. E o que aconteceu, gente? Em novembro do ano passado, a cantora Cassie, que era uma namorada do Diddy, processou ele por relações sexuais forçadas e outros tipos de abuso. Eita. A Cassie conheceu o Diddy por volta de 2005, quando ela tinha 19 anos e ele 37. O erro já começa aí, né? Então, em 2006, ele assinou ela com um contrato que daria 10 álbuns com a Bad Boy Record. Então, gente, esse é um contrato que, sinceramente, eu não sabia que era tão... Eu não sabia que era possível, assim, eu não sabia que eles faziam isso. 10 álbuns, gente, é muita coisa. E imagina, você é uma menina de 19 anos. Tipo, você não tem nem 20 anos e você assina com a Bad Boy Records para um contrato de 10 álbuns. Não, você não precisa nem ser novo. Hoje, pensando no cenário da música hoje em dia, eu não conheço uma banda que ia recusar um contrato de 10 álbuns com uma gravadora grande. Não. E assim, imagina, era o sonho da vida dela, era cantar R&B. Era o sonho da vida dela. Então, isso muda a vida de qualquer pessoa. Segundo o documento do processo, que eu usei como fonte e que está linkado na descrição desse vídeo, vocês podem conferir, dentro de alguns anos, o Diddy atraiu a Cassie para, abre aspas, um estilo de vida ostentoso, acelerado e movido a drogas. Um estilo de vida romântico, um relacionamento com ele, seu chefe, um dos homens mais poderosos da indústria do entretenimento, e um homem cruel e controlador, quase 2 décadas mais velho do que ela. Fecha aspas. O processo ainda diz que ele tinha total controle da vida pessoal e profissional dela, o que fez com que fosse impossível para ela escapar. Então, assim, na época que eles se conheceram, ela estava num relacionamento e ele estava num relacionamento com a Kim Porter, que é mãe de 3 filhos dele. Ele tem 7 filhos. Mesmo assim, ele foi atrás da Cassie, quase 20 anos mais nova, e ficou perseguindo ela. E meio que, sabe, tipo, importunando ela. Um ridículo. É. Na festa de 21 anos da Cassie, para o qual ele se convidou, ele puxou ela para um banheiro e beijou ela à força. Na época, ela ficou super chateada, porque, como eu falei, ela estava num relacionamento, e ela contou para um amigo que tinha acontecido, mas ela, gente, é seu chefe. Ele é um dos homens mais poderosos da indústria do entretenimento, da indústria da música. Você vai falar o quê? Você tem 20 anos, você acabou de ganhar um contrato. Você vai mexer nas... E é uma Você vai pessoa causar que... agora? É uma pessoa que já tem a reputação de deixar artistas na geladeira quando não fazem o que ele quer, né? Tem isso também. Isso é em 2005, gente. Isso é antes do Me Too, antes do empoderamento, antes da gente falar que a gente não quer mais ser assediada, entendeu? Naquela época, você ficava quieta. Era assim, entendeu? Você, aliás, não só você ficava quieta, como se você fosse vítima de abuso, você ainda debochavam de você, porque você fez o teste do sofá, porque você aguentou, porque você dormiu com fulano, entendeu? Então era uma época complicada. Depois disso, gente, ele ficava em cima dela o tempo todo, convidando essa menina para sair para fim de semana em Miami.
pra ela ir viajar com ele e não sei o quê. E ele fazia de um modo como se eles fossem trabalhar. Então ele fazia as coisas de um jeito, manipulava a situação de um jeito em que ela se sentia coagida a aceitar e a participar do estilo de vida que ele vivia. E ele meio que impunha pra ela esse estilo de vida de rockstar, assim, sabe? Era muita droga, muita festa, muita bebida. E ele meio que coagia ela e todo mundo ao redor dele a participar. E isso é uma coisa, gente, que não é só ela que fala, tá? Todo mundo relacionado aos processos do Diddy falam exatamente a mesma coisa. E eu não gosto de tirar a responsabilidade pessoal da Cassie, gente. Mas assim, eu fico imaginando ela de novo, ela com 20 anos, numa época em que ninguém falava de abuso, em que ninguém falava de Me Too ou de etiqueta no trabalho. E ela... O que ela ia fazer? Ela só entrou na onda e participou porque ela precisava, ela foi coagida a isso, ela sentia que ela precisava. Eu, com 37 anos, eu já não ia conseguir lidar com navegar essa situação de forma boa, entendeu? Imagina quando você tem 21. Tem o lance também de que esse mercado, né, o mercado da música, essa indústria, as linhas do que é correto e do que não é são um pouquinho mais blurred, assim, são um pouquinho mais tênues, né? Porque, por exemplo, num trabalho de escritório, você sabe que é errado chapar o caneco, tipo, no ambiente de trabalho, não se faz isso. Agora, quando você tá na música, você vai pra shows pra conferir o trabalho de outros artistas, pra conhecer produtores. Normalmente esses encontros acontecem de noite, em casa noturna, em bar, em balada. Todo mundo tá bebendo, então é mais fácil você ficar confuso, eu acho. E acabar se deixando levar, porque você não sabe, tipo, o Diddy tá te falando que é normal fazer isso no ambiente de trabalho. É um cara que trabalha com isso, nessa época devia fazer 20 anos que ele trabalhava com isso, em 2000 e pouco. Quase 30. Então, assim, é uma coisa que você pensa, é um mercado diferente, às vezes eu que tô errado, às vezes eu que sou careta, às vezes eu que não tô familiarizada. Sim, e também, gente, com 21 anos, você nunca quer ser a jeca da situação, né? Você sempre quer se enturmar e achar que você tá preparada pro mundo, até porque você quer mostrar trabalho, você quer mostrar que você de fato está preparada pro mundo, pra uma vida de fama e de dinheiro e de sucesso comercial também, porque é seu chefe, né? Ele quer te vender e você quer mostrar que você está preparada para aquilo. E assim ele foi puxando ela cada vez mais para o círculo fechado de pessoas próximas a ele. E esse círculo fechado, né, que é parceiros, funcionários, amigos próximos, são pessoas que o Diddy exige, né, ele espera lealdade cega dessas pessoas. Então, se você tá no círculo interno ali de pessoas próximas dele, você não vai sair falando o que acontece, você não vai trair o Diddy. Tipo o entourage. Isso. E ele comprou apartamentos e carros pra Cassie, sempre próximo de onde ele morava. E ele pagava tudo pra ela. Tudo. Até as roupas e maquiagem dos eventos que ela ia, ele pagava. E daí você fala, né, Natália, que sonho. Eu concordo, é um sonho. Porém, ele não pagava isso pra ser bonzinho, gente, pra cuidar dela. Ele pagava tudo isso pra deixar ela financeiramente dependente dele. E daí ele poder falar, você não gosta de tudo que eu faço por você? Por que você tá tentando? Por que você tá me evitando? Você não gosta da vida que eu tô te proporcionando? Por que você tá me evitando? Por que você não quer ficar comigo? Entendeu? É uma forma de coerção, gente. Claro, a gente que é burra velha, a gente ia ver que isso é uma forma de coerção, a gente ia ver que isso abre espaço para abuso, mas de novo ela tem 20, 21 anos nessa época. O processo também diz que até coisas mundanas que ela fazia no dia a dia eram acompanhadas por funcionários do Diddy. Essas coisas do dia a dia incluíam cuidados médicos. Por exemplo, quando ela fez um MRI porque ela estava perdendo a memória por causa do abuso de substância, os resultados do MRI foram diretos pro e-mail do Diddy. Mas não era pra ir... Isso não é, tipo, crime? Gente, a gente tá falando do Diddy.
Porque Nada tem a confidencialidade, né? Você não pode. é o Diddy. O dinheiro compra absolutamente tudo. Ah. E daí você vai vendo, né, que ele se inseriu em todos os aspectos da vida dela e que o que é ético e não ético, o que é criminoso e o que não existe mais. É o que o Diddy quer e o que o Diddy não quer. A Cassie também foi exposta a diversas situações de violência e comportamentos erráticos do Diddy. A casa dele era cheia de armas, ele andava armado, comprava briga e às vezes ele forçava ela a carregar as armas na bolsa dela. O que deixava ela extremamente ansiosa e angustiada, porque ela não tinha experiência com arma, ela nunca atirou, não fez curso, nada disso. Então ela ficava super nervosa de ter Nossa, arma na eu ia bolsa. ficar desesperada se esse negócio dispara na minha bolsa. Nossa, gente. Então ele estava sempre mostrando para ela que ele era um homem violento, poderoso e perigoso. Ele comprava gente, ele estava sempre armado, ele comprava briga, não era para mexer com ele. E durante uma década, ela foi vendo esse homem se envolver em briga, quebrar as coisas, gritar com as pessoas, humilhar funcionário e ouvindo boatos e mais boatos do que ele era capaz de fazer, como todo o resto da indústria. E não demorou muito, ele começou a fazer tudo isso com ela. Ele agrediu a Cassie de diversas formas, diversas vezes. E a gente não tá falando de tomar uns tapas e uns gritos, não. A gente tá falando de uma situação, por exemplo, que o processo cita que ele chutou o rosto dela tantas vezes que ela sangrou e chegou a vomitar. Nessa ocasião, ele ficou tão desesperado com o que ele tinha feito, porque todo mundo ia perceber que ela estava destruída, que ele trancou ela num quarto de hotel e não permitiu que ela saísse até ela estar curada, até ela estar normal Mano. de novo. Ela tentou sair, ela tentou ir para casa dos pais dela em Connecticut e ele não deixou. E aí a Cassie começa a perceber que não existe possibilidade dela escapar. Reportar para a polícia, pedir ajuda, isso tudo é fútil. Porque os funcionários dele, o entourage dele, via ele sendo abusivo, via ele sendo violento e não fazia absolutamente nada. Eles só ficavam lá e olhavam e não se metiam na conversa. Tanto que o processo não é só contra o Diddy, tá? O Diddy, ele é uma das pessoas que ela está processando, mas o processo é contra a Bad Boy Entertainment, a Bad Boy Records, a Epic Records, a Combs Enterprise e a Doe Corp, todos business do Diddy, ou side business, tipo. E esse homem controla a carreira dela, controla todos os aspectos da vida dela, é cercado de gente que vai proteger ele. Inclusive, teve em uma dessas ocasiões, eu acho que foi quando ela estava no hotel. O hotel tem. Na câmera de segurança do hotel, apareceu ele chutando ela e sendo super violento com ela. E ele comprou essa fita de segurança por $50.000. Mano. Imagina você saber disso. Não tem você ir pra polícia, não tem você pedir ajuda, não tem você ir pra advogado. Se você ligar pra uma pessoa, ele vai ficar sabendo. Ele controla tudo da sua vida. O processo também cita, gente, que ela foi forçada ao tráfico sexual. Nessa época, ela tinha 22 anos e ele 40. Ele forçou ela a participar do que ele chamava de freak off. Basicamente, ele contratava profissionais do sexo e pessoas em situação de prostituição para ter relações com ela enquanto ele assistia e filmava. Tudo isso regado à droga e muitas vezes à violência. Esses homens que ele trazia de vários lugares dos Estados Unidos e do mundo. Então, são pessoas que estão viajando para sexos, isso que constitui tráfico sexual. Em nenhum momento
essa era a fantasia da Cassie, tá, gente? Ela nunca quis fazer isso. Só que se ela se recusasse ou dizia que não tava no, sabe, ai, não Na quero, tô com dor vibe. de cabeça, não é minha vibe, ela apanhava. E teve algumas vezes, segundo o processo, que ela chegou a ficar tão ansiosa que ela começou a vomitar, porque ela não queria participar, e ele ia atrás dela, batia nela e falava: "Você vai participar". E assim, se antes ela achava difícil sair desse relacionamento, imagina agora que ele tem horas de material pornográfico dela que ele pode usar pra chantagear ela. Ela tá na mão dele, gente. Mesmo assim, a Cassie, sendo uma badass que ela tentou deixar o dele várias vezes. Mas ele ou os funcionários dele sempre traziam ela de volta. E não só os funcionários dele. Gente da Sony ligava pra ela, falando: Mano, você tem que ligar de volta, você tem que ligar pro Diddy. Vocês precisam se acertar. Sabe aquele single que você tá pra lançar? A gente não vai lançar se você não falar com seu homem. Até o advogado dele chegou a ligar pra ela falando que era do melhor interesse dela ligar de volta pra ele. Mano. Teve uma época que ela se envolveu com o Kid Cudi, que é um cantor e ator. E o Diddy descobriu. Ele atacou ela, tentou matar ela, deixou ela inteira roxa. E isso foi documentado porque ela fugiu para casa da mãe dela em Connecticut e a mãe dela tirou fotos. Ela estava inteira roxa. Depois disso, o Diddy comentou assim, falou pra Cassie, como quem não quer nada, que ele tava puto e que ele ia explodir o carro do Kid Cudi quando ele estivesse em casa com os amigos dele. Não demorou muito, o carro do Kid Cudi explodiu na frente da casa dele. Gente, isso é coisa de mafioso, gente. Isso é coisa de poderoso chefão. E quando a gente fala do Kid Cudi, ele tava puto que ela tinha se envolvido com ele, mas assim, o relacionamento inteiro, ele tava se envolvendo com profissionais de sexo, ele tava se envolvendo com outras pessoas, ele não é uma pessoa Obviamente. fiel, tá? Então, é aquele negócio de eu não acredito em monogamia. Pra mim. Pra você, eu acredito. Mesmo assim, gente, a Cassie decidiu que ela precisava de uma vez por todas deixar o Diddy e ela conseguiu fazer isso eventualmente, porque eu acho também que ele já estava meio cansado da situação. Mas, infelizmente, ela não fez isso antes dele violentá-la sexualmente em 2018. O processo detalha o que aconteceu. Eu não vou detalhar por conta do YouTube, mas, como eu disse, o processo está linkado na descrição desse episódio. A Cassie reconstruiu a vida dela e hoje ela é mãe de 2 filhos, mas ela ainda tá no processo de se curar desse trauma todo. Ela ainda tem problema com ansiedade e depressão, estresse pós-traumático e ela ainda tem problema com o uso de substância. Infelizmente. E esse é o processo movido pela Cassie. Esse processo nunca foi a julgamento e então a gente nunca viu todas as evidências do que ela falou. Porque um dia depois desse processo ser movido, ele foi resolvido fora dos tribunais com um acordo financeiro por uma quantidade que a gente não sabe, não foi aberta. E assim, o Diddy nega toda e qualquer acusação contra ele. Segundo o advogado dele, nos últimos meses, o Sr. Combs foi submetido à persistente demanda de 30 milhões de dólares da Sra. Ventura, que é o sobrenome da Cassie, sob ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, o que foi inequivocamente rejeitado como uma chantagem barata. Então, assim, ele fala que ele não fez nada disso, ela fala que ele fez. Eles entraram num acordo financeiro. Entrar num acordo financeiro, gente, não significa absolutamente nada. Muitas vezes a pessoa, o Diddy, né, a pessoa que é acusada, ela entra num acordo financeiro porque para ela é mais fácil pagar do que expor a vida dela num julgamento, expor a imagem dela, sofrer com a publicidade negativa
e arrastar isso por, às vezes, semanas, entendeu? Então, de um ponto de vista de PR, de, assim, marketing, de imagem e tudo mais, é muito mais fácil para ele simplesmente fazer ela calar a boca. Então, eles fizeram um acordo financeiro com preconceito, que eles falam, with prejudice, que é tipo, ela não pode mais fazer essas acusações contra ele. Do lado da Cassie, não significa que ela estava mentindo também ou que ela só queria o dinheiro. Ela sabe que o Diddy é um bilionário que tem a indústria inteira no bolso, que tem gente que vai mentir por ele, que tem gente na polícia que vai defender ele. Então, ela arrastar a vida dela por semanas, às vezes anos, prejudicar a imagem dela, se afogar em advogado e tudo isso é muito caro, né? Ela não é bilionária, igual ele é. Então, para ela é muito melhor, às vezes, simplesmente entrar num acordo e falar, pelo menos eu ganhei uma indenização pelo que aconteceu comigo. E seguir com a vida também, sabe? Ela tem filho já, e nesses momentos a defesa dele vai falar o que tiver que falar pra ela parecer a pior pessoa do mundo, sabe? Exatamente. Realmente, eu acho que quando você já seguiu com a vida, às vezes você só quer seguir com a vida, sabe? E eu acho que isso, assim, não significa que ela não tenha o direito de pedir, de processar ele. Eu acho que ela, mesmo ela querendo seguir com a vida, ela tem o direito de processar, porque ela provavelmente nunca mais vai trabalhar de novo, gente. Sim. Mesmo que ela consiga um trabalho, ela não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Os anos já passaram, o timing já passou, ninguém vai querer tocar ela por causa do Diddy, entendeu? Ninguém vai querer assinar um contrato com essa mulher, e os filhos dela precisam viver, precisam ir para a faculdade, precisam crescer, entendeu? Então ela precisa de uma fonte de renda, foi o que eu falei, é meio como uma indenização pelo que ela passou durante mais de uma década. E daí, você fala, ai, Natália, eu não acredito nessa mulher, acho que ela só quer dinheiro, sabe? Eu não acredito em mulher é tudo pilantra. Então, a gente vai falar, né, de um homem. Porque em fevereiro desse ano, um homem chamado Rodney Jones processou o Diddy por mais ou menos a mesma coisa. Não só o Diddy, como uma pá de gente envolvida com ele. As empresas, os negócios, porque como eu falei, quando ele faz esse tipo de coisa, os funcionários dele ficam lá, e não fazem nada. Então, eles também estão sendo processados, tá? Saber fazer cara de paisagem é um pré-requisito para poder trabalhar com ele. Uhum. E esse foi o processo que fez a casa cair. Porque o Rodney, gente, ele tem evidência de compra, uso e distribuição de drogas ilegais, inclusive para menores. Porte e distribuição de armas ilegais, assédio sexual agravado e outras atividades sexuais ilegais com menores e profissionais do sexo. Eita. Então, esse homem chegou e ele tem, recibos. E é por isso que, né, daí a casa caiu, porque daí você fala, gente, agora é um homem falando, a gente precisa acreditar. Não na mulher, né? Deixa ela. A mulher é uma louca pilantra, mas um homem, gente, está falando isso, né? Então vamos acreditar. Não, é terrível, gente. Isso não foi. Eu acho que não foi o que aconteceu, na verdade. Eu acho que o que aconteceu foi que quando o Rodney processou, o Diddy já tinha tantos processos por mais ou menos a mesma coisa, a mesma acusação, que a polícia teve que tomar uma providência. Mas foi esse processo que foi assim, que fez a casa cair mesmo, tá? Novamente, eu usei o documento do processo como fonte, o documento tá na descrição desse vídeo, quem quiser ler na íntegra pode ir lá, eu só vou dar os principais fatos e fotos, tá? O Rodney Jones, gente, também conhecido como Lil Rod, é um produtor de Chicago que trabalhou com o Diddy de setembro de 2022 até novembro de 2023. Ele produziu 9 músicas do álbum Love, do Diddy. Durante esse tempo, o Rodney morou ou passou longos períodos de tempo na casa do Diddy. O que também, gente, parece uma coisa estranha, mas é uma coisa normal. Tipo, você tá produzindo um álbum, você tá várias horas no estúdio, esses caras têm estúdio em casa, sabe? Então você meio que fica viajando com eles e
E fora que a casa gravando. do Diddy não é que nem, tipo, a nossa casa, sabe? A pessoa pode ficar numa ala da casa por 6 meses e eles nem se encontrarem, né? Exato. E pra vocês terem uma ideia, gente, eles passaram algumas semanas num iate nas Ilhas Virgens Americanas e o Diddy tinha um estúdio no iate. Um estúdio improvisado, mas era um estúdio no iate. Então, assim, eles estavam trabalhando. O que também acontece muito naquele negócio que você falou que a indústria da música é diferente, é assim mesmo. Tipo, você trabalha com pessoas, o seu horário de trabalho às vezes é das 5 da tarde às 5 da manhã, e metade do seu horário de trabalho é festa, é bebida, porque é o seu horário criativo, entre aspas, entendeu? Você tá fazendo, tipo, networking e você faz um pouquinho da música, daí você vai, bebe, conversa, faz alguma coisa, e daí você fala, pô, tive uma ideia para aquela música, daí você volta, faz, ouve, um fala com o outro, então é uma coisa muito dinâmica. Não é um negócio de escritório. Eu não sei qual foi o rapper, se foi o Post Malone, quem que falou? Não. Tem um rapper que falou que o Eminem foi a coisa mais estranha da face da Terra, porque ele estava acostumado a chegar no estúdio, tipo, às 5, e o Eminem não faz isso. O Eminem tem filhos, né? Então, ele tem filha e tal, e desde que ele ficou sóbrio, ele vai pro estúdio às 9 da manhã e sai às 5. E ele tem um horário de almoço. E é Rotina, isso. estrutura. Então, eles podem estar, tipo, no maior feeling, assim, criativo e tudo mais. Ele, 5 horas, tchau, gente. Até amanhã. E daí eles falaram, não, mas gente, eu tô só esquentando ainda, e vamos beber, e vamos fazer isso, vamos sair, vamos voltar pra cá de madrugada. E o Eminem, não, estou dormindo nessa hora, muito obrigada. Os Rolling Stones, teve uma época que o Mick Jagger e o Keith Richards tretavam muito, né? Nessas fases, o produtor deles alugava uma casa, trancava eles na casa e falava, vocês só vão sair daí quando o álbum sair. E eles ficavam lá, tipo, trancados na casa, sem poder sair. Tretando e compondo, sim. Mas você sabe quem faz esse negócio de rotina de escritório também? É o vocalista do Kiss. É o Gene Simons? É. Ele tem uma estrutura, ele fala que inspiração, que artista que fica esperando inspiração é um artista falido. O seu trabalho é das 9 às 5, você encara como um trabalho normal, você vai pro trabalho e você se inspira no trabalho, fazendo o trabalho. Então ele tem essa ideia também de uma coisa estruturada, sem droga, sem farra, trabalho é trabalho. Que interessante. Porque não sabia. ele não faz mais farra, né? Já faz anos e anos que ele tá sóbrio, ele não faz mais farra. Eu não sou filhos. muito fã de Kiss, pra falar bem a verdade. Não, assim, eu também então não. Eu não sei. Mas eu sei disso porque ele tinha um reality com a esposa deles. Sim. E os filhos dele não se drogam, não fazem nada, eles são super caretas e conservadores. É muito engraçado. Que surpresa. E ele, assim, ele é uma pessoa bem certinha. Um pouco racista, mas bem certinha. Mas então, gente, vamos voltar aqui pro... O primeiro incidente que o processo do Rodney Jones fala, gente, é um processo de um tiroteio que teve num banheiro de um estúdio que deixou um homem gravemente ferido. Meu Deus! O Rodney estava literalmente usando o banheiro quando ele ouviu o Diddy, o filho do Diddy, o Justin, e um terceiro homem discutindo. Eles entraram no banheiro discutindo. Tiros foram disparados e quando o Rodney saiu do banheiro, o cara estava no chão sangrando. Ele chamou a ambulância, ele tentou ajudar o cara, só que o que acontece? Ele foi meio que forçado a falar que ele não sabia quem que tinha atirado nesse cara. Então ele foi meio que tipo... E assim, diversas testemunhas simplesmente sumiram do nada, tá? Falaram, não sei, não vi, ninguém sabe o que aconteceu. O processo, então, detalha algumas situações onde o Rodney Jones foi alvo de pegadas e toques não consensuais em seu ânus. Sabe aquelas brincadeiras de homem babaca? De ficar passando a mão um no outro? Enfim. Eu tô sem palavras. Aparentemente, eu tô falando brincadeira de homem babaca, mas assim, no caso do Diddy não é brincadeira. É aquela brincadeira que não é brincadeira. É aquela, eu não sou gay, mas...
passa a mão na sua... Nossa, gente, isso é coisa que você vê, tipo, adolescente fazer. Tipo, adolescente eu digo de 12, 13 anos, sabe? Não de Adolescente 17 anos. babaca de 12, 13 anos. Mas não, o seu chefe tá fazendo isso. O seu chefe. No estúdio, você tá lá, tipo, compondo, você tá lá falando com as pessoas, ele... Uop! E daí, assim, aquela brincadeira que não é uma brincadeira, mas ele queria. Eu tô sem reação, eu tô tipo... Pois é. Segundo o Rodney, ele reportou isso pra chefe de funcionários, tipo uma chefe de gabinete, a Chief of Staff, do Diddy, uma mulher chamada Christina Koran, ou whatever, que disse que, o Sean vai ser o Sean. Ele tá brincando, ele só tá mostrando que ele gosta de você. É tipo Boys Will Be Boys, né? Literalmente, boys will be boys. Porém, segundo o Rodney, o Diddy às vezes ficava pelado dentro da casa, tipo, pelado. Eles estavam na sala, o Diddy simplesmente ficava pelado e começava a andar pelado pela casa. Nessa hora, a Christina simplesmente vazava, desaparecia. E ele acredita, o Rodney acredita que isso seja meio que o MO dele, sabe? O modus operandi de que, tipo, estamos todos aqui, opa, estou pelado. Sabe, Naked Man, aquela negócio do How I Met Your Mother. Não Naked é de bom tom, né? Não é de bom tom quando é seu chefe, principalmente. Então, o Rodney acredita que seja meio que o modus operandi dele tentar convencer as pessoas a fazerem sexo com ele. Eu não sei o que eu penso, tipo, se eu tô numa sala e o meu chefe aparece pelado. Não, eu vou embora. Mas, de novo, eu nunca tive um trabalho nessas áreas que são menos tradicionais. Eu não sei qual que é a etiqueta pra essa situação. Então, mas daí é isso que ele fala. Tipo, é uma situação em que ele não conseguia entender o que estava acontecendo e a Cristina simplesmente desaparecia e o Diddy pelado. E dele, ele acha que é eles tentando meio que enquadrar ele, sabe? Tipo, já estamos aqui, sabe? Vamos? Uma coisa meio assim, sabe? Bem nojento, gente. Oh. Uma outra forma de persuasão usada pelo Diddy para convencer o Rodney a ter relações com ele foi mostrar imagens de um outro produtor chamado Stevie J, a quem o Rodney admirava muito, tendo relações com outro homem. Então, o Diddy meio que falava assim, cara, sabe o Stevie J, aquele produtor que você ama, que você admira, cara, muito legal? Mano, ele transa com a galera aqui direto, relaxa, é só sexo. E daí ele vai e mostra a fita do Stevie J penetrando uma outra pessoa, um homem, pra falar, tá vendo? Não quer dizer que você é gay. É só, você pode ter sexo com as pessoas que você trabalha. Relaxa. O cara que você admira tá tendo... Gente, é tão surreal. Como diria o Galvão, vai tornando-se um clima terrível. Sim, é tão surreal. Eu fico imaginando que alguém do trabalho chegar do nada. Olha aqui, ó, seu colega de trabalho, pessoa ali. Que de boa, de boa. Tipo, gente, tipo, quem perguntou, sabe? Quem falou? Não, eu só falei que o dia tava bonito. Segundo Rodney Jones, gente, o Diddy contou pra ele que não tinha nada demais ter relação com outros homens, que não tinha nada demais ter relação com o próprio chefe, e que um rapper e um cantor de R&B, cujos os nomes foram retirados do processo, já tinham tido relações com ele. Numa nota de rodapé, o processo diz que o rapper é um rapper da Filadélfia que namorou Nicki Minaj. Então a gente pode concluir que esse rapper seja o Meek Mill, que é o atual da Nicki Minaj, inclusive. Acho que tem filho com ela. E o cantor de R&B, segundo essa nota de rodapé, é um cantor que se apresentou no Super Bowl e tem uma residência bem-sucedida em Las Vegas, o que nos permite concluir que estamos falando do Usher. Ou seja, ele tá falando, mano, para, o Usher tá aqui, olha, a gente já transou várias vezes, relaxa. Não, eu acho que assim, 2 homens transarem não tem problema nenhum, gente, zero problema. Contanto claro que não sejam, tipo, que não seja uma relação de trabalho, porque você já tem um power imbalance, e que não seja uma óbvia coerção que parece estar acontecendo, né? Exato, gente, não tem absolutamente nenhum problema você transar com homem, que eu quero que o Diddy transe com quem ele quiser.
Se for consensual, agora você coagir um homem que é claramente heterossexual e você fica falando, não, gente, vamos, transa comigo, não tem problema nenhum. O Usher transava comigo, o Steve J transava comigo, o Meek Mill transava comigo e nenhum deles é gay, relaxa. É tipo, Gente. calma, gente, não é assim também, sabe? Não, aí é funcionário dele, tipo, você tá colocando, a pessoa fica numa situação absurda, tipo, impossível, é uma situação impossível. Porque você tá contratada, o seu sonho é trabalhar com alguém do calibre do Diddy. E daí, enquanto você tá realizando o seu sonho, a pessoa tá fazendo coisas horríveis com você. Ele tá lá sendo um imbecil. No processo, o Rodney também alega que em fevereiro de 2023 ele foi forçado a trazer profissionais do sexo até a casa do Diddy em Miami. Nessa ocasião, o Rodney acredita ter sido drogado, porque ele acordou pelado, desnorteado e confuso em uma cama com o Diddy ou com 2 profissionais de sexo. Esse detalhe, assim, quando o Diddy não conseguiu convencer o Rodney a ter sexo com ele, tem uma rapper chamada Young Miami, que é meio que desse entourage de mulheres que estão ao redor do Diddy o tempo todo. No dia de ação de graças de 2022, o Rodney falou que ele foi no banheiro e a prima da Young Miami foi atrás dele e forçou sexo oral nele. E quando ele recusou, ela meio que tentou correr atrás dele, se despindo já. E tipo, isso assim, no meio da casa do Diddy. Como se fosse nada. Mano, você tá numa casa e é pior do que você tá numa balada. Você não tem paz nem no banheiro. Exatamente. Ele literalmente foi usar o banheiro. E ela forçou sexo oral com ele. E daí ele acredita que isso tenha sido a mando do Diddy. Tipo, se ele começar a ter relações com profissionais do sexo na minha casa, ele vai se sentir mais à vontade para ter relações comigo. Mas, como eu falei, em fevereiro de 2023, ele aparentemente drogou o Rodney, porque o Rodney acordou às 4 da manhã, sei lá, 5 da manhã no outro dia, desnorteado, com o Diddy e 2 profissionais de sexo na cama. E daí você fala assim, Natália, mas o Rodney D foi forçado a ter relações sexuais com os profissionais de sexo? Tadinho, não. Mas, gente, o Diddy é um dos homens mais poderosos do mundo da música. Ele pode fazer a sua carreira ou destruir a sua carreira. E no caso desse cara, ele foi drogado, né? Sim. Então, é um lugar... E assim, o Diddy é uma pessoa extremamente perigosa, gente. É difícil dizer não pra ele. Não é tão fácil. O Diddy, segundo o processo, ele alternava entre prometer mundos e fundos pro Rodney e ameaçá-lo de violência física. Então ele falava assim, mano, eu vou te dar um Grammy de produtor do ano pelo álbum Love. Porque Grammy, aparentemente, você pode comprar, tá, gente? Não é todo mundo que compra, mas segundo a Miley Cyrus, você pode comprar um Grammy. Meu Deus! Ela não comprou o dela, mas ela falou que você pode. Ela falou isso numa entrevista no Joe Rogan. Ele falava assim, eu vou te dar o Grammy de produtor do ano, vou te dar dinheiro, vou te dar contrato, não sei quantos mil aqui, não sei quantos mil ali, vou te dar patrocínio de marca, vou te dar o que você quiser. E daí ele falava, quando isso não funcionava com o Rodney, ele falava, vou te dar porrada mesmo, então. E segundo o Rodney, o Diddy disse pra ele, eu machucaria minha própria mãe pra conseguir o que eu quero, você acha que eu não machucaria você? Meu Deus, gente. Imagina o homem mais poderoso, um dos homens mais poderosos da música, que tem a polícia no bolso, que tem um bando de funcionário protegendo ele, que é praticamente um mafioso, falando isso pra você. Hein? Coitada da mãe dele. Pois é. Então, assim, o Diddy tá sempre querendo mostrar, gente, que ele é perigoso e que ele vai fazer de tudo pra ter o que ele quer. E isso deixa as pessoas completamente... com medo. Amedrontadas, inseguras. Ele deixava claro também que o chefe de segurança dele, um homem chamado Fahim Mohammed, tinha o poder de fazer pessoas e problemas desaparecerem. Não quero conhecer Fahim Mohammed. Pois é. Aliás, tem alguns rumores, umas fofocas, que o Jay-Z gostava de usar o Fahim Mohammed para fazer problemas extramatrimoniais desaparecerem.
Mas isso não é fofoca, tá, gente? Isso não tá no processo, isso é fofoca. Mas se Será que você vai ser o próximo? Gente, o Jay-Z tá calado, mas ele tá calado e desaparecido de uma forma que tá todo mundo se perguntando onde está o Jay-Z que tava sempre do lado do Diddy? Então, porque o 50 Cent tá falando isso também, né? O 50 Cent já começou a acusar o Jay-Z já. E, gente, os rumores que tem ao redor do Jay-Z, isso é um vídeo à parte, tá? Vocês gostariam de um vídeo sobre Mas ele tem Jay-Z? que ser processado, gente, porque a gente não pode ficar fazendo vídeo de fofoca, a gente É verdade. precisa ter um fato. Vamos ver se a amante dele, que aparentemente foi assassinada. Vamos Eita, ver não sabia se disso isso... não. Então, parece que ele deu fim numa mulher grávida aí, que... Já tô falando demais, vocês não ouviram aqui. Ó, em junho Mas de é fofoca, tá, gente? É rumor, fofoca, a gente não gente, tem... é rumor. Mas é, assim... A gente sabe que o Jay-Z e o Diddy são assim, ó. E agora o Jay-Z tá quieto, que não passa nem Wi-Fi no cu dele, gente. Mas o Jay-Z também é cada amizade, né? O Kanye West, é o Diddy, tipo... Então, mas o Kanye... Ai, eu adoro que você falou do Kanye, porque quando o Kanye começou a ficar meio, né, birutinha, ele começou a falar umas coisas, e tem várias entrevistas em que ele fala, eu não matei ninguém. Cadê o Diddy? Cadê o Jay-Z? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí, tipo, ele começa a ir nos rants falando do Jay-Z e do Diddy, e daí você fala, o Kanye é louco, gente, o Kanye é, né, louco. Só que daí você fala, peraí. Tirando o antissemitismo das conversas dele, tem várias coisas que o Kanye tá falando, gente, que são... Mas o tempo dirá. O tempo dirá. O tempo dirá, gente. Talvez a gente tenha um movimento de justiça pelo Kanye aí, que ele não é... Porque quando o Kanye começou a ficar louco, todo mundo queria internar ele, né? Todo mundo. E ele falou que ele não ia fazer isso, porque você já percebeu que tem um monte de gente que desaparece em Hollywood? E estavam querendo dar lítio pra ele, como fizeram com a Britney Spears. E o medo dele era ficar igual a Britney Spears, controlado, entendeu? Mas enfim, pode ser que, não sei, isso daí é tudo especulação. Se você quiser, até corta isso, mas enfim. Não, trabalhamos com especulações, contanto que a gente, né, sempre deixe claro que são Que especulações. são especulações, mas eu acho que vai ter um dia. A casa ainda vai cair, eu acho, pro Jay-Z, gente. Eu tenho medo de que ele carregue a Beyoncé com ele, mas eu não sei até onde ela tá envolvida também, então vamos ver. Vamos assistir vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Gente, já pensou, será que um dia a gente finalmente vai descobrir o que foi aquela surra que ele tomou no elevador da Solange? Será? O tempo talvez diga. O tempo dirá. Em julho de 2023, durante uma festa na casa do Diddy, na Califórnia, ele solicitou profissionais de sexo. 1 hora depois, mais ou menos, diversas profissionais de sexo chegaram. Entre elas estavam pelo menos 5 meninas menores de 16 anos. O Diddy forçou todas a beberem bebidas batizadas com êxtase. Quando Rodney tentou sair da festa, o Diddy forçou ele a ficar e beber shots com o resto do grupo. Depois disso, o Rodney ficou tonto e acordou às 4 da manhã do dia seguinte com uma profissional do sexo na cama dele. O que, pelo que o processo não fala, mas como não fala nada, eu imagino que, graças a Deus, não tenha sido uma das menores de idade. Nessa festa estava presente um cantor de R&B cujo nome foi retirado do processo. Em uma nota de rodapé, esse cantor é descrito como ganhador de um Grammy que teve problemas com a lei depois de atacar um bilionário de Bajan. Bajan é o termo coloquial para cidadãos de Barbados. Uma bilionária de Barbados é a Rihanna. Então a gente pode deduzir que o rapper seja o cantor de R&B seja o Chris Brown. Nessa festa também estava presente, como de costume, o Justin Combs, filho do Diddy. Mas por que ele está arrastando esse moleque por meio... É a segunda vez que aparece esse moleque no meio de uma treta, né? O Christian e o Justin estão sempre envolvidos com o Diddy. Ele arrasta eles para as orgias, para as festas, para tudo. E você vai ver que a casa vai cair. Quando a casa dele caiu, o Diddy vazou e deixou os filhos para tomar o BO, né? Eu vi isso no Instagram do 50 Cent, os filhos dele sendo algemados.
Pois é. Em outra festa no iate do Diddy, o Rodney foi assediado por ninguém mais, ninguém menos que o Cuba Gooding Jr., que, vamos lembrar, já foi acusado de assédio sexual várias outras vezes. No processo, eles incluem uma foto do Cuba Gooding Jr. com o braço em cima do Rodney, claramente aquele bêbado chato, sabe? Da balada, que é tipo, cara, muito em cima. E o processo também fala que todas essas festas têm vídeo, têm evidência em vídeo. O processo diz também que a chefe de funcionários, a Christina Coran, ou Coran, é uma espécie de Ghislaine Maxwell pro Diddy. Ela recruta profissionais do sexo e pessoas em situação de prostituição para participar dessas festas e ela mantém todo mundo regado à droga. Segundo Rodney, os funcionários andam com uma pochete com uma variedade de drogas porque o Diddy tem que ter a droga que ele quer quando ele quer, em qualquer ocasião. Em diversas ocasiões, o próprio Rodney tinha que carregar essa tal pochete com drogas contra a vontade dele. Todos os funcionários do Diddy sendo processados com ele constituem uma rede organizada para obtenção e distribuição de armas e drogas e também para o recrutamento de profissionais do sexo e pessoas em situação de prostituição e vulnerabilidade, muitas vezes menores de idade. E isso tudo, gente, é meio que um segredo aberto da indústria da música. Todo mundo sabe, mas quem está envolvido não fala e quem fala deseja não ter falado. Uma das alegações contra o Diddy é que em todas essas festas, orgias e freak-offs, elas foram filmadas por câmeras escondidas distribuídas por todos os quartos de todas as propriedades do Diddy. Então as celebridades, artistas, atletas, políticos, policiais, todo mundo que frequenta a casa do Diddy ou que já frequentou essas festas icônicas que ele tem, já participaram de uma produção amadora de pornografia. Então, eles têm, tipo, dele tem evidência de que a pessoa tá usando droga ou que a pessoa tá vendo todo mundo cometer diversos crimes, se relacionar com menores, usar droga, pegar arma ilegal e não tá fazendo nada. Entendeu? Ou a pessoa tá participando, ou a pessoa tá vendo e não tá fazendo nada, não tá falando nada. E isso é uma coisa que o Jeffrey Epstein fazia também, né? E esses não são os únicos processos contra o Diddy, gente. Tem mais? Tem mais, gente. Esses dois são os mais graves e os mais completos. Em novembro de 2023, uma mulher chamada Lisa Garner processou o Diddy por tê-la violado sexualmente junto com um outro homem. Também em novembro, uma mulher chamada Joy Dickerson entrou com o processo acusando o Diddy de tê-la drogado, violado sexualmente e filmado todo o ataque. Em dezembro de 2023, uma mulher processou o Diddy por a ter violado sexualmente junto com 2 outros homens 20 anos atrás, quando ela tinha só 17 anos. Esses processos todos ainda estão em andamento, com exceção do da Cassie, que foi resolvido em um acordo. O filho dele, o Christian Combs, também está sendo processado por assédio sexual grave e o Diddy é acusado também de participar desse, ou facilitar esse assédio sexual. Vamos lembrar, gente, que o Diddy nega toda e qualquer acusação contra ele. Então, tudo que a gente sabe até agora é o que a acusação tá falando. Só que, eu não sei vocês, gente, mas se eu sou chefe de polícia, eu não vou criar uma grande investigação e entrar com um pedido de busca e fazer buscas em 2 mansões em 2 estados diferentes para ir atrás dessas coisas se eu não tenho, dessas alegações, se eu não tenho algum indício de que elas sejam verdadeiras, né? E como eu falei, o processo do Rodney cita evidência em vídeo e fotos de tudo que está descrito no processo. No dia 24 de março desse ano, foi exatamente isso que a polícia fez, né? As casas do Diddy na Califórnia e em Miami, ele tem uma casa tipo entre Bel Air e Beverly Hills e uma em Miami, e elas foram alvos de investigação policial.
Eles fizeram buscas pelas propriedades, procurando evidências em conexão a uma investigação federal de tráfico sexual. Então, o que eu tô falando, gente, para ter uma investigação federal de tráfico sexual, a gente não tá falando de meras alegações no TMZ, a gente tá falando de coisas que são concretas, e todas as acusações contra ele dizem a mesma coisa. Então, assim, gente, vamos ver. O Brandon Paul, que é um ex-jogador de basquete, que é tipo, tá no entourage ali do Diddy, ele foi preso. E a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, gente. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai. Ele tem cara de quem vai dar com a língua nos dentes rápido, tá? Eu não sei se ele vai. Então a gente não sabe, gente, o que vai acontecer. Eu vou fazer o update quando o update chegar, né? Quando a gente ficar sabendo de mais coisas concretas, eu vou fazer um vídeo contando absolutamente tudo pra vocês. Tá bom? O dele fugiu, né? Ele fugiu ou não? Gente, a gente não sabe onde é que ele tá? Ele fugiu, daí descobriram que uma pessoa numa social media rastreou o jatinho dele pra Cabo Verde. E daí, porque Cabo Verde é uma ilha que não tem extradição, não extradita para os Estados Unidos, então ele podia se esconder lá. Mas assim, agora, depois ele foi visto jogando golfe, então a gente não sabe onde que ele tá. Eu não sei onde ele tá, eu não consegui achar onde ele tá. A gente, talvez quando esse vídeo vá pro ar no domingo, a gente já tenha outras informações, mas ele tá fugido, tá? Ele ainda não foi indiciado, então ele não é considerado foragido da polícia, porque ele não foi indiciado ainda. Mas ele tá sumido, ele tá... Uma coisa que é interessante é que quando esses processos começaram a vir à tona, todos os patrocínios dele, né, aquelas marcas de bebida que patrocinavam ele, e que fizeram dele um bilionário, cortaram ele. E daí, gente, eu tava lendo num artigo do New York Post, que aliás eu vou te passar para colocar nas fontes que eu não te passei ainda. Eu tava lendo esse artigo e eles estavam falando que, tipo, as contas dele por ano, de todas as propriedades, jatinho, todo esse estilo de vida dele, custam mais ou menos uns 35 milhões de dólares por ano. Mano, é muito dinheiro! Esse homem tem 7 filhos, sendo que 4 são menores de idade. E precisam, né, de escola, precisam se manter. Então, assim, gente, o dinheiro dele vai acabar rapidamente, porque depois que todos os processos entraram, todo mundo começou a vazar da vida dele. Gente, é muito O pessoal dinheiro. começou a cortar a parceria com ele. E daí você fala, mas ele tem a Bad Boy Records. Então, gente, a Bad Boy Records tá mal das pernas. Entendeu? Já faz muito tempo. Vamos lá, né? Eles estão assinando Machine Gun Kelly. Preciso dizer algo a mais. O cara que fez um diss track do Eminem, que todo mundo falou, olha, foi um rap legal. E daí o Eminem respondeu e ele simplesmente largou a carreira de rapper. Então, assim... não... Ai. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente faz o update assim que a gente tiver mais notícias concretas. Nossa, muito obrigada, adorei. Agora estou informada. Agora posso discutir esse caso no bar com as pessoas. Sim, pau no do Diddy. Ou não, chega. Se tem uma coisa que ele precisa parar. É guardar esse pau e não fazer mais nada. Para, já causou destruição o suficiente. Vai tricotar, vai fazer um biscuit, não sei, vai fazer qualquer coisa que guarda, não usa mais. Mas ai, gente, eu vou falar de novo, eu tô feliz que eu sempre tive, apesar de amar o Big, eu sempre tive do lado do Tupac. Então, eu estava do lado certo da história e não sabia. É por isso que eu gosto muito do Snoop Dogg e do 50 Cent, porque eles estão na deles de boas. Bom, o 50 Cent tá na dele e na do Diddy, né? Não, ele tá o 50 Cent tá cobrindo detalhe por detalhe desse caso. Mas enquanto tudo isso acontece, o Snoop Dogg tá lá vibing com os filhos dele, tendo uma família feliz, uma família próxima. O que é interessante, sabe o que é interessante? Que o Snoop Dogg comprou a Death Row Records, que era do Suge Knight, que era a gravadora do Tupac. E daí perguntaram pra ele se ele ia trabalhar com o Diddy, né, da Bad Boy.
E ele falou que é interessante porque os filhos do Diddy e os filhos do Snoop Dogg são amigos. E não foi uma coisa que foi forçada, é uma coisa que a Kim Porter, quando ela era viva, ela meio que fez, assim, eles irem em playdates, conversarem e tudo mais, porque era o pessoal da mesma indústria, sabe? Então eles podiam participar porque o Snoop hoje em dia é amigo do Diddy, assim, por tabela. Mas aparentemente, gente, o Snoop é casado já faz muito tempo, né? Sim. A esposa dele é manager dele, é empresária dele. E ele é super paizão de família, ele não é muito... É engraçado, né? Porque ele tem essa persona do rolê, essa persona tipo ostentação e tal, mas ele é super... Ele falou que ele nem bebe mais, ele só toma suco de cranberry. Tipo, ele então, não sai muito, ele fica jogando videogame em casa, pelo que ele fala em entrevistas. Não, e assim. isso é muito assim, a esposa dele sempre trouxe ele pra realidade, sabe? Tipo, essa vida aí não vai te levar a nada, vamos trabalhar, vamos construir uma família. Aparentemente, eles são muito... Então, a gente não sabe, mas agora... Não sei, gente. Eu acho que a pessoa envolvida que vai cair depois é o Jay-Z. Vamos ver. Façam suas apostas, gente. O que vocês acham? Apostas. E se alguém saber onde que o Jay-Z tá, gente, pra alguém dar um carinho pra aquele homem, porque não passa nem Wi-Fi no dele. Ele vai fazer que nem o da Dolabella fazia, ficar fugindo nas mansões Nas mansões da Beyoncé. É isso, gente. Tchau.